A clorose variegada dos citros, conhecida como amarelinho, é uma praga famosa por atacar laranjais. Recentemente, foi identificada também em olivais na Itália. A praga é disseminada pela cigarrinha Acrogonia, vetor da bactéria Xylella fastidiosa. Por sua importância econômica, a Xylella foi objeto do primeiro projeto de sequenciamento genômico feito no Brasil, na década de 90. Agora, uma equipe multidisciplinar de pesquisadores investiga as estratégias desta bactéria na formação de biofilmes. Começou basicamente como uma interação entre físicos e biólogos, onde a gente tentava estudar processos de adesão bacteriana que pudessem facilitar o entendimento e como combater essa praga. E apareceram várias questões em aberto, né, que a gente não entendia, estruturas que a gente não entendia. Eu perguntava para os meus colaboradores biólogos, eles também não sabiam dizer o que era, eu olhava na literatura, não sabia o que era. Eu falei assim, então tá bom, vamos fazer um projeto mais de biologia e tentar entender o que está acontecendo. Juntou o conhecimento da biologia, que a gente tinha dessa bactéria, com o que a gente poderia aplicar na física para o entendimento de como essa bactéria coloniza, como que ela adere na superfície, porque toda essa adesão é a base para ela conseguir sobreviver no ambiente. Então, o que nós nos propusemos é algo que eu não vi na literatura até hoje, que era estudar um único micro-organismo, do momento da adesão de célula única até o final do ciclo de vida dele. Seria o biofilme já, pelo menos, estruturado e montado. O biofilme é a forma de crescimento da bactéria em comunidade. São várias células aderidas. A gente trabalha com microscópios que olham a nanoescala, né? Então, a gente pode começar desde a nanoescala até o biofilme, tentando ver células individuais. Isso realmente nunca tinha sido feito. E uma outra coisa que foi muito legal, que aumentou as possibilidades do estudo usando todas as ferramentas de microscopia que ela tem, é a gente conseguir transformar a bactéria com o GFP, que é a proteína verde fluorescente. Eu consigo colocar esse gene dentro do genoma da bactéria. E aí ela passa a expressar esse gene, que vai ser traduzido na proteína e ela brilha. Então ela fica verde. Foi aí que a gente realmente resolveu fazer o estudo desse ciclo todo, adicionando então a microscopia de força atômica, a microscopia eletrônica e a microscopia de fluorescência, que inicialmente nós faríamos no laboratório. Então a gente via inicialmente um borrãozinho e daí, dependendo como a gente processava a amostra, a gente via um círculo em volta do borrãozinho. Quando a professora Mônica trouxe o filme da Xylella, a ideia era usar a microscopia óptica, que é rápida, e ver o desenvolvimento do filme. Como a bactéria ancora numa superfície, eu achei que o sistema confocal de varredura laser, que tem que ir varrendo ponto por ponto, seria o suficiente. Até que se descobriu que a bactéria ancorava com um pedaço do corpo e ao outro lado ficava girando. Então, o sistema confocal, que tem que ir fazendo ponto por ponto, era lento, então a imagem aparecia borrada. E aí a gente trocou o confocal a laser por esse sistema, que é um spinning disk. Ele tem um disco cheio de lentezinhas numa espiral que gira numa velocidade muito rápida e com isso você pode chegar a fazer até 1000 quadros por segundo. Então, quando se filmou a formação do biofilme aqui, foi que se percebeu esse movimento e se pôde acompanhar no tempo o desenvolvimento do biofilme, como que ele ancorava uma bactéria na outra, etc. Então, a bactéria estava em pé, ela ficava ali e começava a secretar algo que depois a gente descobriu. É uma mistura de açúcares, né, polissacarídeos, de proteínas, de DNA, tudo que a bactéria pode produzir. Substância extracelular polimérica. E se a gente esperasse mais tempo, ela eventualmente formava essa estrutura que a gente chamou de círculos verdes, que crescem com o tempo e cobrem a superfície. Então a Xylella faz uma verdadeira cobertura, ela faz uma cama para ela deitar. Isso começa a criar alguns clusters e aquele recobrimento da superfície continua acontecendo. Quando os clusters começam a se aproximar, a gente vê umas bactérias longas. A bactéria tem de, 5 microns, tá, no máximo, geral. Mas a gente vê bactérias de 50 microns, ou pelo menos estruturas que pareciam uma única bactéria. Então ela aparentemente inibe o processo de divisão celular naquela célula. Só que elas só aparecem na borda e quando os clusters estão próximos. Eu entendo que ela faz isso para realmente facilitar a adesão, porque uma vez que ela une os clusters, toda aquela área entre os clusters acaba sendo recoberta pelo polissacarídeo, que ajuda a adesão. Então você estabiliza um pouco mais o filme e começa a crescer essa teia. Os clusters começam a crescer para o alto e para o lado, até que você forma toda aquela massa de biofilme. Mas o que é interessante é que, à medida que o cluster cresce, você vê que são poucas bactérias que estão aderidas, a maior parte em pé. Então, aquela estrutura de cluster fica toda suspensa, uma espécie de uma estratégia de adaptação da bactéria para viver dentro da planta, em que o fluxo é baixo, então ela forma uma estrutura mais permeável para o fluxo. Ao mesmo tempo, é uma fragilidade, porque ele sai facilmente, né? Se você desconectar essas bactérias, a coisa toda
sai. Tem bactérias que vão pelo vento, mas a xylella ela precisa de uma cigarrinha que vem, fura o vaso do xilema, suga a seiva, vai para outra árvore, ela vai lá, infecta a árvore com a bactéria. Se ela formar biofilme em poucos vasos, ela não vai causar doença. O problema é que quando ela forma biofilme, ela também tem uma sinalização celular dizendo que, olha, a comunidade já está muito grande, vamos movimentar. Então, parte desse biofilme é desfeito e ela vai colonizar outra parte do xilema. Aí você tem a doença. Esse é o grande problema. O biofilme ele é importante por uma série de aspectos. É uma das maiores causas de morte das estatísticas associadas a infecções hospitalares, infecções em próteses, marca-passos. Então, quanto mais conhecimento a gente adquire em biofilme, é bom para tudo, não só para plantas, realmente se traduz, porque a filamentação, por exemplo, acontece numa bactéria humana. A filamentação é essa bactéria elongada. E aí eu comecei a investigar o que era utilizado em seres humanos que poderia ser aplicado na agricultura. E aí eu cheguei na N-acetilcisteína, que é um análogo de um aminoácido, uma molécula pequena. Economicamente ela é viável para ser utilizada na agricultura e a gente aplicou isso na planta e vimos que tanto ela desestrutura o biofilme dentro da planta, como também ela diminui os estresses oxidativos da planta, permitindo que a planta consiga resistir a essa bactéria de uma forma melhor. Mas como de fato ele age, a Mônica vai começar a trabalhar. Ou seja, fisicamente, que força que ele está desestabelecendo. Toda vez que eu mostro para um físico o trabalho, eu falo assim, mas qual que é a força de adesão que a bactéria faz? Né? Se existe uma adesão, existe uma força de interação e no outro laboratório que eu tenho, a gente tem como fazer nanofios. São micropilarzinhos, aliás, nanopilarzinhos. A gente faz ele tão fino que ele é flexível. Como se eu tivesse um monte de varinhas de pescar na superfície em que a bactéria é inoculada. Quando ela adere, a gente consegue ver a deflexão do fio. E aí a gente está conseguindo medir a força em função dessas mudanças que a gente faz, tanto na superfície quanto no meio. Então, assim, nós estamos tentando cercar a bactéria por todos os lados. Quando a gente une o conhecimento nas diferentes áreas, como que aconteceu nessa parceria minha e da Mônica, a gente teve um avanço no conhecimento muito mais rápido e significativo do que se a gente fosse estudar separadamente um mesmo tópico.